Eu creio que a palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar, para que a gente possa evoluir na presença dele. É muito importante. Quando a gente chega no estado de estabilidade, a gente fica morno e aí é um problema. Porque a gente acha que não precisa mais crescer, já está bom. Quando na verdade nós estamos sendo convidados a crescer, a avançar, a mudar. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. Queridos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14. E o versículo 27. Livro de Lucas, capítulo 14. Glória a Deus. Lucas 14, e o versículo 27. Está escrito assim. Nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 33, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Mas presta muita atenção nesse texto, e em especial presta muita atenção no versículo 27 e no versículo 33, o primeiro e o último que nós vamos ler, que eles são muito parecidos, e a gente vai discutir o que a palavra de Deus está falando aqui entre esses dois versículos. Lucas 14, 27 está escrito. É Jesus quem está dizendo todas essas palavras. Disse Jesus: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa é a palavra de Deus. Uma palavra muito forte e poderosa, irmãos. E Jesus, quando ele está dizendo aqui, olha só, de novo, eu vou pedir para você prestar muita atenção no versículo 27 e no versículo 33. Jesus está dizendo sobre condições, pré-requisitos que são necessários para alguém que diga assim: eu quero ser discípulo, eu quero seguir Jesus, eu quero servir Jesus, eu quero ser crente, eu quero ser evangélico, sei lá, cristão. Mas no geral, Jesus disse assim: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, existem algumas necessidades. E quando ele foi falar sobre as necessidades, ele começou falando sobre cruz. Então, eu posso ser discípulo de Jesus e não ter uma cruz na minha vida? Jesus disse: não pode. É possível que eu falo, eu sou cristão, eu sou pastor, estou aí pregando, mas assim, eu não tenho uma cruz. Jesus disse: eu não estou seguindo ele, eu não posso ser discípulo dele. Eu só vou ser discípulo de Jesus se ele olhar para mim e falar assim: olha, Alexandre, ele não só está vivo nessa terra,
Ele não só está aí vivendo a vida dele, mas ele também tem uma cruz que ele tomou. Ele pegou a cruz, estava ali a cruz dele, ele foi lá e falou: daqui, vem cá a cruz. Colocou nas costas dele e saiu seguindo Jesus. E se Jesus não me ver assim, ele não me vê como discípulo, ele me vê como uma criatura, como alguém que não está seguindo ele. Alguém que está devaneando, meio assim, meio lá, meio cá. Ele tem que olhar para mim como um seguidor que toma a cruz e segue. Então Jesus falou sobre cruz. De repente você percebe nesses 2 versículos, ele também fala sobre renúncia. Porque Jesus, depois que ele falou, olha, você tem que tomar a cruz e tem que seguir. Ou seja, se eu tomar a minha cruz e ficar parado, eu não posso ser discípulo. Eu poderia tomar uma cruz, essa cruz foi muito pesada, eu não consigo me mexer. Não, Jesus disse que eu não posso ser discípulo assim. Ele falou: primeiro você tem que tomar a cruz e depois você tem que seguir. Então são 2 coisas que acontecem e espiritualmente. O Senhor vai nos revelar, Senhor, o que é a cruz, o que é tomar a cruz, o que é seguir. Seguir é ir para a igreja, é ouvir a palavra, é ser crente, é ter uma carteirinha, é ser considerado membro. O que é seguir, Senhor? Me ajuda a entender esse negócio. Porque tudo que Jesus fala é mistério. Tudo aquilo que Jesus abriu a sua boca para falar, ele disse assim: eu estou falando para vocês de coisas terrenas. Vocês precisam entender, porque são coisas aqui da terra. Como é que eu vou falar para vocês as coisas dos céus, se vocês não entendem as coisas da terra? Jesus falou isso várias vezes. E Jesus ensinou: primeira coisa, tem que tomar a cruz, depois tem que segui-lo. Nós precisamos entender. E Jesus falou sobre renúncia. Nesses 2 versículos, no 27 e no 33, ele falou sobre tomar a cruz, sobre seguir e sobre renunciar. Deixar tudo o que você tem. Ou seja, para poder pegar a cruz e colocar nas costas e seguir Jesus, você vai ter que olhar para as coisas que você carrega na sua vida. E todos nós carregamos uma série de coisas. Não é só quando a gente vai para algum lugar que a gente carrega uma mala ou uma bolsa. A gente carrega coisas nas nossas vidas que são coisas que são importantes para nós. Coisas que a gente não abre mão. A gente fala: não, isso aqui eu não abro mão. Na minha vida eu faço qualquer coisa, mas disso aqui eu não abro mão. E todo mundo tem algumas coisas assim. E essa coisa se torna um fardo quando vai seguir Jesus. Jesus disse: se você tem essas coisas levando nas costas, você não pode ser meu discípulo. Porque o meu discípulo tem que tomar a cruz, e a cruz já tem o seu peso suficiente. Mas é um peso que ele dá graça para suportar. Tem que seguir, para seguir tem que se movimentar e tem que andar. Mas se tiver um fardo de outras coisas, não dá para seguir Jesus. Então ele falou sobre renúncia. E Jesus disse assim: você precisa renunciar tudo que você tem. Então a Bíblia falou sobre pré-requisitos para ser discípulos de Jesus. Então a gente começa a pensar: glória a Deus, eu vou tomar a minha cruz, eu vou seguir, eu vou ser um servo melhor, eu vou adorar. Olha, a primeira coisa que você precisa para poder olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu vou tomar a minha cruz e vou seguir, é uma coisa muito importante, que é tomar decisão. Às vezes vocês me ouvem falar assim, pensam: meu Deus, isso é um culto evangelístico, vai pregar para não crentes? Não, essa palavra é para nós. Eu, pastor Alexandre, se eu não tomar diante de Deus uma postura de decisão e dizer para Ele: Senhor, qualquer fardo que tenha comigo, que eu não tenha aberto mão, eu abro mão agora, hoje. Qualquer coisa que eu estou levando, Ele está sendo um peso para mim, está me impedindo de te seguir da maneira que eu deveria seguir. Eu abro mão agora, eu jogo agora. Eu vou tomar a minha cruz e vou te seguir. Eu preciso tomar uma decisão. Não é aceitar Jesus, levantar a mão, isso já foi, já fizemos. Mas nós precisamos ter a decisão de levar a cruz, de seguir e de deixar tudo para trás, tudo de lado. Por Jesus em primeiro lugar e falar: o resto para mim não importa. Tudo que tem na minha vida eu vou deixar para trás. Eu renuncio por amor a Cristo. Essa decisão é o nosso primeiro passo. Mas agora, irmãos, eu quero que a gente fale sobre o que a gente leu aqui no meio. Vocês vão lembrar. Tem 2 versículos que falam sobre esses pontos que vocês ouviram agora. É o 27 e o 33. Mas no meio, Jesus fez 2 comparações. Ele começou a fazer uma pergunta, eu achei muito, mas muito impressionante o que aconteceu aqui.
fez duas comparações. E ele aplicou aqui um assunto que é totalmente secular, é coisa desse século, que ninguém falou sobre isso antes dos últimos 100 anos. É um assunto totalmente novo. Há 200 anos as pessoas aplicavam isso de alguma maneira, mas nunca elas falavam de um modo estruturado como Jesus falou aqui. Só agora que estamos falando nas empresas, nas igrejas, nas ONGs, em todo lugar. E olha só o que Jesus ele começou a ensinar. Jesus ele ensinou algo sobre gerenciamento, sobre gestão. Jesus ensinou algo sobre projeto. Mas que coisa maluca, Jesus deu aula de gestão de projetos. Eu acabei de enxergar isso com toda clareza. Jesus ele disse assim, olha só, falando com pessoas inteligentes, que não são pessoas que não entendem, são pessoas que vão concordar com ele pela inteligência que tem. Ele disse assim, quem que é o homem que antes de construir um edifício, ele primeiro senta e não faz as contas, se ele tem o dinheiro suficiente, se ele tem o recurso suficiente, se ele tem equipe suficiente, se ele tem tudo aquilo que é necessário para construir a torre. Porque se ele não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar, vai fazer o alicerce. Jesus falou essas palavras, você vê. Ele vai fazer o alicerce e aí não vai ter como acabar. E vão passar e vão tirar sarro dele. Vão falar assim, começou e não terminou. Faltou dinheiro, e diz, Jesus disse, aconteceu isso porque não se planejou. E depois Jesus fez a mesma comparação. E se um rei por acaso for sair da guerra? E esse rei, ele foi para o exército dele e contou o exército. E ele tem 10 mil soldados. E quando ele olhou, ele falou assim, quem está vindo contra o rei tem 20 mil. Ele não vai pedir um conselho para os conselheiros dele? O que eu faço? Será que os nossos 10 mil vão derrotar? A gente está com esse cara, a gente está com armamento suficiente, com experiência em guerra suficiente. Eles são 20 mil, nós somos 10 mil. Ou eu deveria falar assim, o que você acha de um acordo de paz? Ele se planeja e fala, não, eu vou pedir um acordo de paz, porque é melhor. Se eles vierem em paz, a gente não tem guerra, senão nós vamos ser dilacerados. Jesus ensinando sobre inteligência de gestão, inteligência de gerenciamento, inteligência de projeto. Uma guerra, ela tem que ser um projeto, senão já era. Se alguém preparou uma guerra e não se planejou como se fosse um projeto, já perdeu. Não tem chance. Uma construção deste salão que nós estamos, esta igreja, um dia foi um projeto. Construção da sua casa, um dia foi um projeto. Construção dessa torre que Jesus falou, um dia foi um projeto. E eu quero compartilhar com vocês um negócio muito interessante que eu quero que vocês aprendam. Prestem atenção, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é assunto secular, não é palestra de gestão de projetos. Mas eu, Alexandre, também trabalho secularmente e dou palestras de gestão de projetos, porque eu tenho uma pós-graduação nessa área, sou gestor de projetos especialista. E eu não vou dar aula de gestão de projetos aqui, mas o que eu aprendi, no que eu estudei no meu trabalho hoje, é que tem 3 coisas principais na gestão de projetos. E essas 3 coisas que são principais, na minha opinião, elas são fundamentais para que você faça a gestão de projeto da sua vida. Você já parou para pensar numa coisa? Quando a gente vai construir uma casa, a gente senta lá, a gente não é tonto. Jesus ensinou. Quem que vai ser besta de fazer isso? Vai lá e só tem dinheiro para fazer uma parede e começou. Não. Você vai lá e faz a conta que se dá para fazer esse mês. Como é que vai ser o decorrer do tempo? A gente vai lá e calcula. E olha só, a gente faz projeto para construir casa, a gente faz projeto para comprar um carro, para conquistar algumas coisas. Mas será que a gente já fez um projeto da nossa vida? Eu parei para pensar nisso, irmãos, olhando para a palavra e Deus falando comigo. Como é que está o projeto da sua vida? Já projetou, já planejou? Como é que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos? E aí, cadê o projeto de vida? Projeto de vida secular aqui na terra. Já planejou? E o projeto de vida espiritual? O seu ministério, a sua vida com Deus, você planejou como é que vai ser? Como é que vai melhorar isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui Jesus falou 2 coisas, sobre guerra e sobre construção. E ele falou sobre gestão de projetos.
Mas ele falou sobre ser discípulo dele. Olha só que mistério que tem aí, vocês vão entender isso. Por que que Jesus misturou ser discípulo com gestão de projetos? Por que que Jesus fez isso? Nós vamos entender. Gestão de projetos tem 3 pontos principais. Eu quero que vocês memorizem isso, senão vocês não vão aplicar na vida de vocês. 3 pontos principais. Um é planejamento. Diga, planejamento. O outro é execução. Diga, execução. E o outro é verificação. Diga, verificação. Muito bom. Planejamento, execução e verificação. Essas 3 coisas. Porque olha só, se você vai construir uma torre, do jeito que Jesus falou, primeiro tem que planejar. Como é que vai fazer essa torre? Fazer um desenho? Como é que vai ser a construção? Né? Quem vai trabalhar naquilo? Que altura que ela vai ter? Tem um monte de coisa para discutir. Pronto, já tem o planejamento pronto. Agora tem que fazer a torre. Porque imagina só se a gente faz um planejamento perfeito e nunca começa a obra. Isso acontece com as nossas vidas. Sabe quando você fala, planejei tanto todo ano, esse ano eu vou fazer? Faz nada. Só ficou no papel. Então não adianta, o projeto não vai acontecer assim. Fez um bom planejamento, mas nunca executou. Então vamos lá, são 3 pontos importantíssimos. Senão não existe projeto. Nada acontece. Se acontecer, fica ruim demais. Então vamos lá. Primeira coisa é planejamento. Tem que sentar e planejar. O segundo é executar. Tem que sair do papel. Vamos começar. Começa agora. Vamos fazer. E o terceiro é a verificação. Imagina só se você fala, vou construir aqui uma casa, um prédio, um salão para a igreja. A gente faz todo o planejamento, o recurso, as pessoas que vão trabalhar, as equipes, as empresas, os materiais que vamos precisar, o tempo. Que nível de acabamento que vai ter, a qualidade que vai ter o salão. Olha só que bacana, fizemos um bom planejamento. E depois a execução, pronto, começou a obra. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano pela frente, olha a obra. Está avançando. Está quase terminando. Mas alguém precisa ir lá dar uma olhada, não precisa? Deixa eu ver como é que está aqui. Se está bom ou se está ruim. Não, isso aqui está ruim, essa parede ficou torta, vamos ter que derrubar e fazer de novo. Não é assim que funciona? Tem que planejar. Primeira coisa é o planejamento. Tem que executar, tem que fazer, tirando o papel. E tem que olhar como é que está ficando, verificar. Então vocês aprenderam planejamento, execução e verificação. E Jesus falou muito forte no ponto planejamento aqui. Queridos, por que Jesus misturou o assunto gerenciar um projeto com ser discípulo dele? Presta bem atenção. Jesus ele disse assim, da mesma forma que existe esse gerenciamento de um projeto, de uma torre, esse gerenciamento de um projeto, de um ataque bélico, de uma guerra, é da mesma maneira. Quem não se planejar assim, não pode ser meu discípulo. Mas Senhor, como assim? Para ser discípulo de Jesus eu tenho que saber gerenciamento de projetos? Tem. Porque Jesus ele disse assim, se alguém construir uma torre e não planejar, não vai terminar. Se você está planejando seguir Jesus, seguir a obra, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou crescer, eu vou transformar, mas você não se planejou, você vai até um certo ponto e para, e vão olhar e vão esclarecer, olha lá o crente ali, como é que ele está agora, caído, derrubado, mas não era tão fervoroso, falava em línguas e tudo, pregava na igreja, era até pastor, cantava, fazia não sei o que, agora está aí, porque não planejou o que era seguir Jesus. E Jesus já falou bem claro, não pode ser um discípulo. Para ser discípulo de Jesus, tem que planejar a vida com Jesus. Para tomar a cruz, eu tenho que planejar, olhar que cruz existe na minha vida, quais são os desafios, o que eu vou ter que levar, que é o fardo que Jesus está pondo nas minhas costas. E o fardo dele é suave, é leve, mas ele fala, tem que levar a cruz. O seguir Jesus significa enquanto ele está sendo chicoteado, enquanto ele está sendo maltratado, humilhado, caluniado, a gente está na cruz sofrendo as mesmas coisas que ele e ainda se alegrando. Glória a Deus, porque eu estou sendo chicoteado por amor ao nome de Jesus. Eu fui achado digno. Queridos,
preste bem atenção. Os discípulos, eles planejaram: nós vamos seguir Jesus, receberam o Espírito Santo, foram cheios de coragem e começaram: nós vamos seguir por essa cidade, para essa aqui, e nós vamos tomar aqui, e a gente vai fazer uma palavra aqui, e vamos ganhar almas ali. Eles se planejaram e foram para cima, executando, e foram verificando, porque eles viam as igrejas sendo formadas, viam a qualidade dos crentes que estavam compondo as igrejas, corrigiam. Foi assim que os apóstolos fizeram: planejando, que foi a primeira coisa, executando, colocando em prática, e depois verificando como é que estava a obra. Vocês percebem isso? E quando eles eram chicoteados, eles saíam alegres, porque falaram assim: nós fomos achados dignos de ser chicoteados por amor de Cristo, trazendo o nosso corpo às marcas de Cristo. Glória a Deus, maior alegria. E Jesus, ele disse assim: se você não olhar para o que você está fazendo, você não pode ser meu discípulo. Se você não analisar onde você está entrando, quando você diz: Senhor, eu vou para a tua obra, eu vou te seguir, você não pode ser discípulo. Tem que tomar a cruz, e tem que seguir, e tem que renunciar tudo, mas tem que planejar, tem que fazer, e tem que olhar o que você está fazendo. Então vamos lá, irmãos, vamos analisar esses pontos para saber se a palavra de Deus de fato nos dá base para que a gente possa utilizar esses ensinamentos que nós estamos recebendo nessa noite para aplicar na nossa vida material e ter êxito, e ter sucesso, para aplicar na nossa vida espiritual e ter êxito e ter sucesso. Mas não se esqueça, o mais importante é a vida espiritual. Você pode aplicar isso para tudo. Sabe alguém que fala assim: eu sonho muito em fazer uma viagem, mas eu não sei quando eu vou fazer? Geralmente essas pessoas só conseguem fazer essa viagem quando elas transformam num projeto. Eu vou transformar num projetinho, então eu vou guardar aqui X reais por mês, eu vou fazer isso, então daqui 2025, 2029, no mês de abril, junho lá, eu vou conseguir viajar. Então, perfeito, já tem um plano. A parte financeira vai ser assim: eu vou comprar uma mala e vai ser não sei o que, eu vou ficar muitos dias. E a pessoa faz um projeto de viagem e aquilo dá certo porque ela transformou num projeto. Ela planejou, depois ela executou, foi comprando as passagens, aquilo que era necessário, e depois ela avaliou: deixa eu ver se o dinheiro que estava dando, se o preço ainda é o mesmo, ela verificou se estava tudo certo. Você viu como vale para tudo isso? Vale para tudo na sua vida, mas vale principalmente para a sua vida. Não só para a sua vida aqui na terra, mas para a sua vida com Deus. Mas vamos ver se é verdade, se a gente devia mesmo planejar, se a gente devia mesmo executar e depois verificar o que estamos executando diante de Deus, para ter sucesso na vida com Deus. Primeiro ponto, queridos, Mateus capítulo 7 e versículo 26. Como eu vou falar sobre os 3 pontos: planejamento, execução e verificação, eu vou falar sobre esses 3 pontos. No ponto do planejamento tem a primeira lição em Mateus 7, 26. E presta atenção nessa lição. Quando você for fazer um plano para seguir Jesus, para melhorar a sua vida com Deus, com Jesus, com o seu ministério, para sair dessa vida passiva que você fica ali: eu estou ouvindo a palavra, que bênção, e só. Mas para começar a falar: não, eu estou fazendo a diferença no reino de Deus, eu estou dando frutos, eu estou fazendo algo que está mudando vidas, mudando gerações, está transformando histórias. Tem que ter planejamento. Mas quando você for planejar a sua vida, qualquer coisa que você for planejar, não importa o que seja, a lição é: faça um plano que faz sentido. O seu plano tem que fazer sentido. Você imagina só: fiz um plano, aí você vai olhar para o plano e alguém diz: isso não tem sentido nenhum. Se você fizer um plano sem sentido, o seu projeto vai ser um fracasso, vai ser uma ruína, uma destruição. Isso vale para a sua vida secular, isso vale para a sua vida com Deus, isso vale para a sua vida espiritual. Você tem que fazer um plano com Deus. Eu estou planejando avançar na minha vida espiritual com o Senhor. Eu estou planejando viver uma vida mais próxima do Senhor, mais íntima com Deus, de mais devoção, de mais adoração, de mais entrega, de mais busca, de mais sacrifício.
Eu estou planejando, Senhor. Vai fazer um plano que faz sentido. Porque senão esse plano não vai dar certo. Primeira luta que vim, você não percebeu. Na verdade, a semente estava muito rasinha. Ó, a ave do céu veio e comeu. Estava muito rasinha, não tinha raiz. O sol veio e queimou. Porque não tinha um plano. O plano não era profundo o suficiente. Mas vamos entender aqui, ó. Primeira lição: faça um plano com sentido, ou não faça um plano sem sentido. Preste atenção, não faça um plano sem sentido. Vamos entender o que Jesus fala sobre fazer planos sem sentidos. Está escrito: e aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está dizendo que quando a gente for construir uma casa, ou quando a gente for edificar qualquer coisa que seja comparável à casa, qualquer coisa que seja edificado e construído, tem que ser construído numa base forte, numa base firme. Do contrário, vai acontecer isso. Ora, se eu quero construir a minha vida espiritual, e eu chegar a edificar a minha casa espiritual, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. A minha casa secular, feita de tijolo aqui humano, se eu fizer sobre a areia, vai acontecer isso. Jesus já disse, eu também já sabia. Tem que ter um solo firme, tem que ter concreto na base, senão a casa cai. Isso é óbvio. Mas na minha vida espiritual, se eu não pegar esse templo que está aqui, esse corpo, e não edificar sobre uma base forte, vai se despecar e vai cair. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou poder servir Jesus. Eu não vou conseguir ser discípulo de Jesus. Ainda que eu seja por um tempo, mas chega uma hora que eu vou falar, está me chegando a mais, acabou, já foi. Porque olha o que aconteceu com a casa, desmoronou, caiu. E grande é a queda, não é qualquer queda, é aquela queda que não sobra nada. Ela esfarela, se destrói, não tem retorno, não tem reconstrução, acabou. E quem é que faz isso? Qual que é a chance que tem disso acontecer comigo? Jesus, ele disse, são aqueles que ouvem, o versículo anterior, 26, são aqueles que ouvem a minha palavra e não cumprem. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática. Eu estou ouvindo, estou achando uma bênção, mas não estou pondo nada em prática. Olha só, está bem bonitinho aí, eu construindo uma casinha sobre a areia. Está acontecendo isso. E a Bíblia chama de tolo. Não, mas eu não quero ser tolo. Então eu vou construir a minha casa numa base forte. Se eu tenho uma base forte, Cristo Jesus. Eu preciso olhar para Jesus e falar, Senhor, eu não quero que a minha casa seja construída sobre a areia. Eu não quero que o meu ministério seja construído sobre a areia. Eu não quero que a minha família seja construída sobre a areia. Eu não quero que os meus projetos, nenhum projeto, seja construído sobre a areia. E nenhum dos meus sonhos, e nem o meu ministério, e nem a minha carreira. Senhor, eu não quero que nada seja construído sobre a areia. Eu quero que seja edificado sobre a rocha. Mas especialmente, Deus, a minha vida com o Senhor, acima de tudo, mesmo que eu construir tudo sobre a areia. Senhor, minha vida contigo não, isso não. Porque eu vou construir a minha vida com Deus na rocha que é Cristo Jesus, na base firme que é Cristo Jesus. E o vento sopra e nada acontece, e a tempestade vem e nada acontece. Um plano que eu vou fazer é um plano que tem sentido, é um plano que tem fundamento. Tudo aquilo que eu planejar, tudo aquilo que eu pensar, tudo aquilo que eu projetar na minha mente, tudo aquilo que eu colocar no papel, Senhor, está nas tuas mãos. Eu edifico sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu coloco na base forte que é Cristo Jesus, para que Ele mesmo mantenha firme, para que Ele mesmo proteja, para que Ele mesmo seja o alicerce. E não há Satanás nem inferno que consiga destruir aquilo que o Senhor constrói na minha vida. Isso é planejar, queridos. Isso é olhar e falar, agora está planejado, agora está bem feito. Não faça um plano sem sentido.
Porque o plano sem sentido é coisa de tolo. Ai, estou planejando um monte de coisa na minha vida espiritual. Não tem sentido aquilo. Não. Põe um sentido. Põe Jesus. Põe a palavra. Porque para edificar a minha casa e o meu plano na rocha que é Cristo Jesus, eu preciso do conhecimento. Sem esse tesouro que está aqui nas minhas mãos, não há base forte. Você vai ficar ali devaneando, orando de vez em quando, mas Jesus fala que eu estou revelado para você e você não está buscando. Então, se eu não tenho um plano de leitura da palavra de Deus, só lamenta, esquece. Não deu certo. Ou se eu não tenho um plano, mas pelo menos eu tenho o hábito de leitura da palavra de Deus, ainda está bom, porque você está construindo uma base. Mas se eu nem tenho um plano de ler, eu nem fiz um plano de leitura de quanto que eu vou ler no meu dia, na minha semana, e eu nem estou preocupado com isso, presta bem atenção, o plano não tem sentido. Hoje é noite de pôr sentido no plano. Vai fazer um plano, coloca sentido no plano. Sentido no plano é base forte, é rocha, é Cristo, é a palavra de Deus. Versículo 2. Versículo 2 não, lição número 2. Está escrito em Lucas 9:61. Lucas capítulo 9, versículo 61. Depois que nós aprendemos que nós não devemos fazer um plano sem sentido, a palavra de Deus agora vai nos ensinar como fazer a execução. Como fazer um plano? Faça um plano com sentido, que tenha sentido. E como executar? Como que eu faço para que o meu plano não fique eternamente no papel? Eu vou chegar no céu e vou falar para Deus: Senhor, eu planejei tanto fazer a tua obra, mas nunca fiz. Eu planejei muito, a minha intenção era boa. Complicou. Nós temos que executar. Tem que ter os elementos. Depois que eu fiz um planejamento, eu tenho que ter a execução, tenho que fazer, tenho que pôr vida na coisa, tenho que colocar em prática. E para isso acontecer, a lição é: execute sem demora. Fazer plano é bom, é fundamental. Mas se eu ficar só no looping do plano, girando em volta daquilo, eu planejo, eu quero, não sei o quê, mas nunca faz. E vira mês e vira ano e não coloca em prática. Não tem atitude de começar, não tem iniciativa, não vai acontecer. De novo, eu volto a dizer, para tudo na sua vida, você quer que aconteça? Planeje, mas não fique só no planejamento. Coloque um ponto: olha, essa aqui é a data, tem que começar a acontecer aqui. E tem que começar a executar, tem que começar a fazer, tem que começar a fazer acontecer. Senão não vai acontecer, vai ficar só no plano. E na nossa vida com Deus não é diferente, porque ou a gente começa a executar alguma coisa que de fato é para Deus, ou a vida vai passar assim, ó. Essa pregação tem efeitos especiais. É assim, para ver se a gente não dorme. A nossa vida vai passar assim, ó, bem rapidinho. Piscou os olhos, acabou e está numa cama, 80 e tantos, 90 e tantos, já está livre. Ah, Senhor, se eu pudesse ser jovem, eu ia fazer tanto. O Senhor, para todo mundo que está com os 90 e tantos, 80 e tantos, está falando isso. Se eu pudesse voltar, mas nós estamos aqui, estamos de volta, estamos com saúde, bora fazer alguma coisa. Executar significa é hoje, é agora, comecei, ninguém me segura, ninguém me para. É hora de executar. Chega de pensar, chega de prometer, chega de planejar, a vida está passando, o tempo está acabando. E o pior, eu falei 80 anos, 90 anos, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Jovens, a gente passeia no cemitério quando vai enterrar alguém, lamentavelmente é muito triste. É um papel difícil na vida de um pastor. Coisa maravilhosa é apresentar criança, que delícia que é. Apresentar criança para Jesus, seu coração fica alegre, você vai embora. Fazer casamento é uma coisa linda, muito difícil, mas é lindo também, é maravilhoso, dá uma gratidão muito grande no coração. Mas ir no velório não é fácil não. Fazer velório é duro, hein? É duro. Fazer velório de criança, às vezes o médico proíbe e fala: você não pode, então você vai morrer. Mas a gente anda no cemitério direto, porque tem que ir nos velórios, né? E a gente olha lá, toda vez eu tenho essa mania, cara, sério, vamos olhar as datas aqui, ó. Toda vez eu tenho essa mania, olha a data ali, olha
criança de 12. Ixi, esse aqui foi com 89. E a esposa viveu um pouco, né? 72. E a gente vai olhando e vê lá, 6 meses, 4 dias. Um dia. Nasceu, morreu no mesmo dia. Um dia de vida. 102 anos. E a gente fica só olhando e pensando, já estão uns 40 e poucos. Nossa, já cheguei aqui. Eu sempre falo para ela, se eu morresse agora, eu posso reclamar, só posso agradecer a Deus. Olha para esses túmulos aqui, gente criança. Eu vivi demais. Eu só posso estar agora, Jesus, obrigado por essa vida aqui. Foi uma vida longa, Senhor. Foi uma vida longa, obrigado. Mas e se eu for agora, o que eu fiz para Jesus? O que eu planejei da minha vida nesse tempo? O que eu entreguei para Ele? Ainda medo, eu não quero morrer agora não, Senhor. Deixa eu fazer alguma coisa. Me dá um tempinho. Só vai conseguir executar alguma coisa quem tomar a decisão e falar, é hoje. De hoje não passa, não é para amanhã. Já está pegando o nosso papel, escrevendo. Vou fazer isso, amanhã vai um e-mail para cá, o WhatsApp. Estou fazendo umas ligações. Já estou fazendo os contatos, eu vou executar uma obra agora. Irmão Alexandre disse. Aí você vai falar, nossa, como você faz bem esse tipo de coisa? Você está fazendo certinho a palavra. Não, queridos. É que eu tenho muito impulso, para mim é mais fácil. Planejamento é mais difícil. Agora chegar e falar, vamos fazer então, fechou, bora. A gente já teve aqui numa igreja e tinha uma pessoa para fazer visita depois do culto. Nós pegamos o pastor Kleber, topa. Mas como assim? Você é domingo à noite, bora. Irmã Elisandra chamou a Lutz. Depois nós entramos no carro e fomos num beco lá escuro. E fomos levar a palavra para alguém. Comida e palavra. E ficamos lá e abraçamos e choramos e demos glória. Falei assim, teu pai, agora, por que amanhã não dá para fazer agora? Então quem vai comigo vai nessa assim. É de última hora. Então eu sou razoavelmente vou bem na execução. O planejamento precisa aperfeiçoar bastante ainda. Em muitas coisas na minha vida. Mas olha só, ficar pensando, uma hora eu faço, eu vou esperar um pouquinho, não te faz discípulo. Para ser discípulo tem que planejar. E tem que planejar plano que faz sentido. Para ser discípulo tem que executar. E tem que executar sem pensar, sem avaliar, sem demora. Chega e faz. Vamos ver se é verdade? Lucas 9:61. Olha o que Jesus está dizendo. Disse também outro. Olha o seguidor aí. Olha um candidato a discípulo conversando com Jesus. Ele disse isso: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão lá na minha casa. É só isso. Eu vou seguir. Eu vou ser seu discípulo, Jesus. Mas me dá um tempinho. Dá um tempinho que eu estou com uns negocinhos para resolver na minha vida. Os parentes lá. Eu preciso resolver um negócio. Nos dias de hoje alguém ia falar, nossa, Senhor, eu vou te servir, mas preciso resolver uma parada aí. Jesus diz bem claro, olha só o que ele diz para quem diz isso para ele. Versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer saber uma coisa dura e difícil? Sabe por que a gente não faz nada? Estou falando de você só não, mas não estou falando de mim. Sabe por que eu não faço nada que eu deveria? É porque eu olho para trás. Porque eu olho e falo assim, não, vou fazer, vamos lá. Mas depois eu dou uma olhada assim e falo, nossa, está difícil demais esse negócio. Assim, vou fazer, mas não é agora, né? Poxa, preciso aproveitar um pouquinho da minha vida também. Daqui a pouco a velhice chega, já está chegando, né? E aí eu estou olhando para trás, Jesus está dizendo assim, você colocou a mão no arado, e colocar a mão no arado significa assim, eu sou pastor, estou na obra, vou evangelizar, sou missionário, sou não sei o quê. Coloquei a mão no arado. Mas depois se tiver a mão para dar uma olhadinha para trás, espera aí, Jesus, só um minutinho. Só um minutinho? Não, só. A palavra já vem direto na minha vida. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não pode ser meu discípulo. Sabe o que é seguir Jesus? Jesus estava pregando na terra, pregando a palavra. E algumas pessoas falaram assim, eu nem ouvi ele falando, você nunca ouviu alguém falar como ele. E a pessoa disse, é sério? É sério. Vamos,
vai se arrepender. E a pessoa ia lá, pois vamos lá então. Ouviu o homem, e chegava na multidão, e ouvia Jesus falar, e imediatamente passava a seguir. Virava seguidor. Tinha gente que abandonava a família, tudo, não é, não vou falar se está certo ou se está errado, mas olha, teve pessoas que cegamente seguiam Jesus, abandonavam casa, tudo, e iam seguindo Jesus. Fala, o que você está fazendo? Tem 2 discípulos que foram seguir Jesus, Jesus falou, o que vocês querem? São 2 discípulos de João Batista, que estava pregando, estava já batizando o seu ministério, mas ele disse, o que vem depois de mim, ele é maior do que eu. Eu não sou digno nem de carregar a sandália, tem que ser escravo dele. E 2 discípulos de João, quando viram Jesus, Joãozinho, fica por aqui, que nós estamos ó. Vou seguir Jesus. Eles foram seguindo Jesus, e quando Jesus olhou para trás e eles seguindo, Jesus falou assim, vocês querem alguma coisa? O que vocês querem? E eles falaram assim, Jesus, a gente queria saber onde o senhor mora. Qual que é o seu endereço? Aí Jesus falou, bem, vou mostrar. Jesus mostrou onde ele morava, mostrou onde era a casa dele, e eles vieram discípulos. Imediatamente deixaram os seus discípulos de João e vieram discípulos de Jesus. Você só vai conseguir executar alguma coisa quando você tomar a decisão. É agora. Chega do plano, já passou essa fase, é hora de executar, é hora de fazer, é hora de avançar, é hora de se mover, é hora de mudar, é hora de transformar. Chega de promessa, acabou. E assim é no reino de Deus. Quando você olhar e disser assim, a partir de hoje eu vou fazer. Olha, essa semana está começando agora, é agora essa semana, é agora esse mês. Mas quando você fala, não, esse ano vai, até o ano que vem, já está complicado. Tem que ser agora. Senhor, estou colocando a mão no arado e não vou tirar a mão do arado. Estou lançando a mão no arado, eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para aquilo que eu carrego, para os fardos, para as coisas que eu gosto, para a minha própria vida que eu tenho que curtir. Não. A prioridade para mim é o reino de Deus. Embora Jesus quer que eu me divirta. Já discuti isso com algumas pessoas, né? Não tem crente que acha certo se divertir. Oxe, você acha errado se divertir? Você está maluco? Jesus me ensinou a me divertir, ser feliz demais. Dentro da palavra de Deus, seguindo os princípios e não quebrando os seus mandamentos, nem os seus estatutos. Diversão à vontade. Pode fazer o que você quiser. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se for lícito e me convém, fica à vontade, tem que ser feliz. Então, a gente pode viver uma vida boa, maravilhosa aqui na terra. Mas nós precisamos executar sem demora. Não adianta olhar para Deus e falar, Senhor, espera só um pouquinho que eu vou fazer alguma coisa na tua obra. O tempo já acabou. E a gente está indo para um lugar onde não existe projeto. Salomão falou assim, para a sepultura para onde vais, não há projetos. Se a gente está indo para lá e a gente está pensando em esperar, nós não vamos executar nada. Então, primeira lição, não faça um plano sem sentido. Segunda lição, execute sem demora. Olha só, a primeira está no planejamento, a segunda está na execução. E a terceira, que faz parte da verificação, queridos, eu quero que você faça isso, eu também quero fazer, está lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Planejamento. Planeje algo que faça sentido. Execução. Execute sem demora, é já. Começa a fazer. Não deixa para depois. E sobre a verificação, eu tenho certeza que assim como eu, vocês têm uma vida que vocês fizeram coisas para Deus, fizeram coisas ruins e coisas boas. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. Nós temos um histórico de coisas boas e ruins. Nós não somos medidos por essa média. Eu fiz mais coisas boas que ruins, então sou justificado diante de Deus. Ninguém pode se justificar assim, é impossível. Mas só pelo sangue de Cristo. Mas nós temos uma vida, uma história em que nós fizemos coisas boas e ruins, e nós fizemos coisas para Deus. Não é assim? Mas sabe de uma coisa?
Quando a gente faz alguma coisa, alguma obra, ou mesmo a Bíblia diz que nós seremos julgados também pelas nossas obras. Um dia nós vamos estar diante de Deus, e do jeito que você abriu a sua Bíblia na igreja tantas vezes, vai se abrir o livro das obras, e ali vai estar escrito página por página tudo que eu fiz aqui na terra. Vai acontecer isso. A Bíblia diz que as obras que eu fiz na obra de Deus, sabe as obras que eu fiz no meu ministério? Um dia quando eu chegar no céu, eu vou falar: você era o que lá na terra? Era pastor. Pastor, fica aqui de pé. Vamos ver as suas obras. Eles vão pegar as minhas obras e vão colocar ali e vão falar assim: vamos pôr a prova. Nós vamos fazer agora a fase de verificação. Você planejou? Fez algumas coisas? Agora a gente vai verificar essas obras aí. Porque para as suas obras chegarem nos céus e elas ficarem nos céus e você ser recompensado pelo que você fez, vai ter que testar elas. Então, irmãos, essa fase de verificação, lá nas empresas, quando alguém está fazendo um automóvel, por exemplo, é a fase de teste, tem que testar o carro, para ver se ele funciona, para ver se ele resiste às batidas lá, às colisões. Quando alguém fabrica um microfone como esse, depois que terminou, chegou na fase de verificação, tem que testar. Vai lá e testa vários volumes, testa o botãozinho para ver se funciona. Tem uma fase de teste, que é a fase de verificação dos projetos. Tudo nasceu de um projeto, inclusive esse microfone. Um dia foi um desenho. Mas as obras que eu faço aqui na terra, elas vão passar pela fase de verificação nos céus. Vamos ver como que vai ser isso. Olha só, as obras que você faz e as obras que eu faço e que nós ainda faremos. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. De novo, fundamento, base. Será que alguém pode chegar e falar assim: olha, eu vou colocar minha base em outra pessoa, em outra coisa que não é Jesus? Já morreu, já acabou, já era. Ninguém pode pôr outro fundamento além desse que já está posto, a rocha que é Cristo Jesus. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, olha só, a gente pode sobre a rocha que é Cristo fazer um edifício, uma construção. Fizer um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Presta atenção aqui que tem uma engenharia de materiais aqui. Interessante, eu tinha pensado nisso. Que é a minha área de atuação, materiais. E olha só, quando eu vou fazer um edifício, eu penso: bom, eu trabalho com isso, mas ele tem que ser feito de concreto. Concreto é areia, cimento, pedra. Né? Se eu vou fazer um microfone, ele vai ter que ser feito de metal. Mas se eu for fazer um gasofilácio, ele tem que ser feito de madeira. Então são os materiais. Espiritualmente, Jesus está dizendo assim: ó, se você for edificar qualquer coisa e não edificar na base que é Cristo, não edificou nada, já caiu. É areia, já afundou. Mas se você edificou na base que é Cristo, tem que tomar cuidado com que material que você usou para fazer essa torre, para fazer esse prédio, esse edifício. Você fez de ouro? De prata? De pedras preciosas? Ou fez de madeira? De feno? Ou fez de palha? São vários materiais. Vamos ver o que acontece. Versículo 13. E a obra de cada um se manifestará. Presta atenção no teste. Na verdade, o dia com letra maiúscula, é o dia do Senhor. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha só, irmãos, um dia quando eu chegar nos céus, Deus vai pegar toda a obra que eu fiz aqui na terra e vai falar: Alexandre, chegou a hora do teste. Você ficou 40 anos fazendo obra, parabéns. Mas deixa eu ver se você vai receber alguma coisa por isso. Se você vai ter algum galardão aqui no céu. Ela precisa permanecer, o seu galardão é ela permanecer. Ela precisa aguentar fogo. Aí pega o ouro e passa no fogo. Olha, o ouro, quando você passa no fogo, ele purifica. O ouro é purificado com fogo, ele é refinado pelo fogo. Então, muito bom. Volta mais um, por favor. Só para a gente lembrar o que tem aqui. Se eu apresentar
entregar diante de Deus um edifício e for ouro, ele vai ser refinado pelo fogo. Se for a prata, vai ser refinada. A prata suporta o fogo e é refinada. Pedras preciosas. Se você pegar uma pedra preciosa e passar no fogo, você vai no máximo dar uma polida, assim, uma limpadinha nela, vai ficar perfeita ainda. Não faz nem cócegas. Aguenta a alta temperatura. Mas o que acontece se pôr madeira no fogo? Já era. Pega fogo. Talvez resiste um pouco assim, mas no final pega fogo. E se pôr feno? Pôr fogo em feno, quem já fez isso? É um segundo, já era. Palha, põe fogo em palha. E aí o versículo 13 começa a mostrar: é dessa maneira que o dia do Senhor vai declarar. A obra que cada um tiver feito aqui na terra vai ser descoberta, vai ser testada, vai ser verificada, vai ser provada pelo fogo. E o fogo vai provar a obra de cada um. Que coisa triste é alguém chegar lá no céu, o anjo pegar com um garfo aqui suas obras e jogar lá na frente e falar: passa o fogo aí, anjo. E na hora que o anjo vinha com uma saída celestial e chegar e colocar fogo naquilo, falar: nossa, tinha bastante palha, tinha muita madeira, uma pedrinha preciosa bem pequenininha aqui no canto, está aqui. Isso não tem nada a ver com salvação, isso tem a ver com galardão. Mas para ser salvo, Senhor, a minha obra era tudo feno, tudo que eu fiz foi com segundas intenções. Eu virei pastor, mas o que eu queria era dinheiro. Eu fui trabalhar na obra, mas o que eu queria era fama. Eu fui fazer aquilo, mas o que eu queria era... eu tinha uma outra intenção naquilo. Aí Deus vai falar: foi uma obra grande, mas queimou tudo. E a Bíblia fala: e agora, será que eu vou ser salvo ou não? A Bíblia diz: vai ser salvo, mas vai ter que passar pelo fogo. Agora eu vou pegar o Alexandre e falar assim: você vai passar no fogo, sua obra era tudo feno. Vai ter que ser o tição do outro lado. A Bíblia fala assim, ó: vai ser salvo como alguém que passa pelo fogo. Queridos, tem mistério aí dentro. Tem mistério aí dentro. Mas o fato que eu quero que você saiba é que você não precisa esperar chegar nos céus, chegar na glória, para que os anjos peguem a sua obra e vão fazer esse tipo de trabalho aqui, ó, de verificação. Faz a verificação agora. Faz a verificação você. De tudo que você fez na sua vida até hoje para Deus. Olha para trás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se você olhar e falar: Senhor, está mais para madeira esse negócio aqui, ou feno. Será que não tem um pedacinho de prata? Estou vendo não. Ouro, nada. Uma pedra preciosa, não. Então você já pode fazer o seu plano, um plano que faz sentido. Você já pode executar e executar sem demora obras que vão permanecer. Sabe qual é o tipo de obra que permanece? É aquela que você faz sem querer nada em troca. Se você decidir vir aqui na igreja e falar: ô irmão, nada sério, eu que vou ir para a igreja esse final de semana, deixa comigo. Você não espera nada em troca, nem dela, nem dos pastores, nem do ministério, nem dos irmãos, de ninguém. Você só faz. Se você vier e falar: vou fazer uma reforma, vou pintar, vou trabalhar, vou evangelizar, eu vou fazer um trabalho nas ruas, eu vou visitar uma instituição carente, órfãos, idosos. Mas eu não espero nada em troca. Na verdade, eu já recebi o que eu tinha que receber. Jesus me deu vida e graça. Ele me permitiu fazer algo tão grande, tão maravilhoso, que é poder entrar no lugar e levar a palavra dele. Entrar no hospital, igual os músicos que aqui estão, e chegar e falar assim: a gente vai cantar numa instituição. Nós vamos no orfanato, ele vai levar o violão, os instrumentos, os negócios, os cantores que cantam piano, e vão chegar lá e vão cantar com as crianças. Não espero nada em troca, nenhum reconhecimento. Eu só quero que Jesus permita que eu possa levar alguma coisa da palavra dele para aquelas pessoas que não têm. E agora você está construindo coisas que são de prata, de ouro, de pedras preciosas, que vai durar, vai perdurar para a eternidade. E você não vai se arrepender. Vou concluir agora a palavra. Você tem algum projeto, algum sonho na sua vida? Você tem projetos materiais, projetos espirituais? Você já aprendeu, entrega nas mãos de Cristo. Entrega nas mãos de Jesus de verdade. Não é como alguém que não tem fé: entreguei na mão de Deus e está desanimado e sem acreditar que vai acontecer. Entrega e fala: agora está tudo certo. Agora meu projeto está seguro, porque está nas mãos daquele que morreu por mim. Cristo Jesus.
teve um projeto, irmãos. A Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e a aperfeiçoará. Existe uma coisa que a gente aprende em projeto, que depois que você acaba o projeto, quando você vai no outro, você pode fazer melhor, aperfeiçoar o outro, porque você aprendeu os erros que você cometeu no anterior. Mas ele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele sendo perfeito, não tem nada para aperfeiçoar nele, mas em mim, eu sou imperfeito, e ele é fiel para me aperfeiçoar, para me fazer crescer. Jesus teve um projeto. Sabe o que aconteceu? Deus planejou, Deus executou e Deus verificou um projeto na vida de Jesus. Ele planejou entregar seu filho. Naquele momento em que ele conversou com a serpente, disse assim, ó: a mulher que você enganou, do ventre dela vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Deus estava planejando salvar a minha vida. Ele estava planejando salvar a sua vida. Quando ele enviou seu filho ao mundo, e Jesus veio, e Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus disse: não, você vai beber esse cálice. Pela humanidade, Deus executou. Deus não demorou, ele não olhou atrás, ele só falou assim: filho, você vai morrer por eles. Você vai morrer pela igreja de Deus em Jundiaí. Você vai morrer por eles, vai pagar o preço deles. E executou a obra. E agora, do jeito que a Bíblia diz que aconteceria, acontece. Jesus olha para a minha vida e para a sua vida e verifica. Ele olha para nós e fala: deixa eu ver por que eu morri. Deixa eu ver por que eu paguei o preço. E a Bíblia diz que ele fica satisfeito. Você consegue imaginar que Jesus pode olhar para você hoje e ficar feliz? Jesus olhar e falar assim: que alegria. Eu morri por ele, eu morri por ela, mas valeu a pena. Está ali me servindo de coração, me adora de verdade, sem fingimento, sem hipocrisia. E Jesus ele olha e fala assim: eu estou colhendo agora nessa igreja, nessas pessoas, o fruto do meu penoso trabalho. Ele está verificando a minha vida e a sua vida, o meu coração e o seu coração. Está comendo o fruto do seu penoso trabalho. Aplauda Jesus se você crê nessa palavra.